e procuramos verdades em suposições. Roberto Carlos reconhece que a letra de Seres Humanos manifesta uma série de questionamentos. Afinal, a razão do sofrimento, a razão de estar aqui, como é que foi feito. Muitas perguntas e poucas respostas, né? E as poucas respostas que eu tenho tido, de um modo geral, têm sido dadas por mim mesmo. Uma coisa que eu não questiono. Jesus. Jesus é inquestionável. A obra de Jesus, o que ele fez, entende tudo sobre Jesus é inquestionável. Agora, muitas coisas paralelas, muitas coisas que acontecem à volta de tudo isso, realmente a gente questiona. Vivemos em... Cientistas ajustaram hoje o relógio do juízo final, deixando o fim do mundo mais próximo do que nunca. A organização sem fins lucrativos alterou o relógio para 89 segundos antes da meia-noite, que seria o ponto teórico da aniquilação. Isso equivale a 1 segundo mais próximo do fim do mundo do que foi definido no ano passado. O relógio do fim do mundo foi criado em 1947, durante as tensões na Guerra Fria, para alertar as pessoas sobre a proximidade da destruição do mundo pela humanidade. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu quero introduzir a minha fala recordando aquilo que Jesus Cristo disse para nós há mais de 2000 anos. Se queremos ser livres, nós devemos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Eu quero também recordar um ensinamento de Roberto Carlos, uma melodia em que ele fez com que chegasse ao nosso conhecimento de que é preciso saber viver. Não basta apenas viver por viver. Se nós queremos aproveitar nossa existência, melhor dizendo, se nós queremos ser livres, felizes, nós precisamos buscar a verdade e saber viver. Aqui na Terra nós enfrentamos desafios, mas é necessário também recordar que aqui na Terra nós enfrentamos perigos. Enfrentamos perigos. Nós precisamos ter o cuidado de escolher as nossas decisões. Aqui na Terra, nem todos estão preocupados de buscar a verdade. Nem todos estão preocupados em propiciar o bem-estar do outro. Existem não só pessoas, mas instituições, organizações que, até mesmo de forma criminosa, buscam nos manipular para tirar proveitos. Precisamos ficar atentos. Quase sempre predomina nas instituições religiosas o cuidado com a tentação, sempre envolvendo o sobrenatural, o transcendente, espíritos que já faleceram. A depender da concepção religiosa, Satanás, diabo, obsessor. Mas nós não podemos esquecer que existem não só pessoas vivendo aqui na Terra, como também instituições, organizações que empreendem esforços para nos manipular. Então, se nós estamos em busca de aproveitar a nossa existência, penso que nós devemos abraçar esse propósito de alcançarmos a verdade e também ter cuidado em viver. É claro, é evidente que nós não iremos nos defrontar com a verdade de uma hora para outra. Leva-se não apenas uma existência, várias existências, mas precisamos começar. Eu estou dizendo tudo isso porque muitas notícias, até mesmo divulgação de dados científicos, divulgação de relatórios, palavras de filósofos, tentam buscar nos manipular. Eu quero pegar hoje como exemplo aquilo que começou de forma mais assim ostensiva na
transição do século passado para este. Se você perceber bem, sobretudo entre o ano de 1999 até 2002, 2003, sobretudo neste período, começou-se a nos advertir a respeito do perigo da atividade humana aqui na Terra, envolvendo a ecologia, a proteção do meio ambiente. É claro, repito, que até hoje estas notícias, elas persistem e elas têm um fundo de realidade. Muitas delas têm um alicerce próprio, mas, pasmem, existem muitos aqueles que querem usar destas notícias para nos manipular. Repito, até hoje, nós nos deparamos também com frequência sobre o perigo da atividade humana aqui na Terra a prejudicar o meio ambiente. Mas, em 1999, começou-se de forma mais ostensiva estas notícias a respeito da atividade do ser humano aqui na Terra, a ponto de transformá-lo assim numa escala, segundo se noticia desde aquela época, modificar o planeta numa escala sem precedentes. Eu estou me referindo a esse período de 1999 até 2002 para destacar, por exemplo, algumas notícias. Começou-se ali a falar a respeito da natureza. Quantas e quantas vezes você pode se deparar no noticiário? A natureza contra-ataca. Ou seja, pela atividade humana, sem escrúpulo, pela atividade humana sem respeito ao meio ambiente, a natureza procurou se defender. A natureza contra-ataca. Certamente também você já se deparou sobre a advertência de que a humanidade não viverá muito tempo com petróleo. O mundo chegará no momento em que nós não poderemos desfrutar do petróleo. Também eu penso que você também já se deparou com notícias a respeito do possível esgotamento da água doce aqui no planeta Terra, sempre envolvendo a atividade do ser humano. A população mundial está esgotando os recursos do planeta num ritmo sem precedentes e de forma insustentável. E assim nós vamos nos deparando com notícias e mais notícias, pesquisas, divulgação de estudos e, portanto, para evitar um desastre global, sobretudo escassez de água potável, o ser humano, pela sua atividade, desrespeitando o mundo em que nós vivemos, nós somos perigosos ao planeta. Hoje, o meio ambiente ele alçou uma posição que é muito mais valorizado do que a própria vida humana. Tudo porque o século XXI será o século mais quente. Meus amigos, é preciso agora fazer um apontamento que eu acho de vital importância. Será que tudo isso que se propaga, todas essas notícias que são divulgadas, muito embora saibamos que tem um fundo de verdade, esta divulgação, estas recomendações visam mesmo proteger o homem aqui na Terra? Será que essas notícias visam mesmo regulamentar a atividade humana para que nós possamos proteger o nosso planeta? Para vocês terem uma ideia, na Tanzânia, neste período, acho que foi em 2000, disseram que um monte na Tanzânia, a camada de gelo deixaria de existir em 20 anos. E se você tiver a oportunidade de ir fazer essa pesquisa, pesquisando hoje como se encontra este monte lá na Tanzânia, nós iremos nos deparar que a camada de gelo, ela continua, se não de forma idêntica, muito aproximada de quando foi noticiado de que em 20 anos não existiria mais essa camada de gelo. Se nós analisarmos bem, por exemplo, todo esse noticiário e confrontarmos com a notícia que foi divulgada esses dias pelo jornalista Fernando Mateus, dizendo o seguinte:
Entenda o frio extremo que congelou animais da Patagônia. Eu estou pegando esses dois exemplos para que nós possamos ficar atentos, para que nós possamos saber viver, não nos deixarmos intimidar por esse noticiário. É claro que se nós abraçamos o propósito de conhecer a verdade, precisamos desenvolver o trabalho, a tarefa, de perceber se todos os dados divulgados correspondem de fato à realidade, se são sustentáveis ou não, ou se existe um objetivo escuso por trás de tudo isso. Porque nós precisamos saber viver. O que nós temos notado hoje é que o ser humano ele é hoje encarado como algo desprezível. Olha-se para o ser humano como se fosse o ser mais desprezável aqui no planeta Terra. Aumento da violência, desrespeito ao meio ambiente, desastres globais, tudo, segundo consta, pela existência do ser humano. Será mesmo que existe fundamento em tudo isso que é divulgado? E quantas vezes, até mesmo nas instituições religiosas, às vezes em busca de um consolo, de um alívio, quando nós vamos a uma igreja, a uma instituição religiosa, às vezes nós saímos de lá pior do que nós entramos, sempre apontando na atuação do homem o pecado, o desrespeito à lei, a submissão às tentações, ao passo que pouco se fala a respeito de todo o progresso que nós alcançamos, de todos os nossos esforços que nós já empreendemos durante séculos e até mesmo milênios. Muito se fala a respeito de todo o avanço tecnológico, tudo aquilo que nós conseguimos. E veja bem, quantas e quantas vezes nós não percebemos que quantas pessoas levantam todo dia, de madrugada, enfrentando às vezes um transporte deficitário, um transporte que não corresponde à dignidade do ser humano, e mesmo assim sai num trem, num ônibus, no metrô, enfrentando não apenas 15 minutos, meia hora e até mesmo um período superior a 1 hora para chegar ao trabalho. Quantas pessoas, mesmo ganhando um salário pequeno, continuam trabalhando para sustentar seus próprios familiares? É claro que nós nos deparamos não somente com pessoas mal intencionadas, mas também com pessoas negligentes. Mas será que todo e qualquer ser humano deveria ser tratado de forma análoga? Nós percebemos que a maioria da população enfrenta muitos desafios, embaraços, perigos e mesmo assim continua vivendo. Eu quero terminar a minha fala recordando uma melodia de Roberto Carlos. Ela veio ao nosso encontro nesse período, entre 1999 a 2003. Especificamente, parece que ela foi divulgada, essa melodia, em 2000, falando a respeito da dignidade do ser humano. Nesta melodia, Roberto Carlos ele inicia esta música com a seguinte frase: que negócio é esse de que somos culpados de tudo o que há de errado sobre a face da terra? Que negócio é esse? Se nós procuramos mesmo entrar em contato com a verdade, será que tudo aquilo que se noticia, tudo aquilo que se apresenta como tragédia, como desastre global, tem mesmo vínculo com a atividade do ser humano aqui na Terra? Será que nós estamos influenciando, sim, de forma tão negativa o planeta em que nós vivemos? E o Roberto Carlos ele ainda destaca nessa letra: que negócio é esse de que nós não temos os devidos cuidados com o mundo em que nós vivemos? Que negócio é esse de que nós, como seres humanos, não temos os devidos cuidados com o mundo em que vivemos? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Se noticia tanto o comportamento do homem, a atividade humana, como algo
Nós já procuramos esmiuçar bem o que nos motiva, aquilo que nos enleva, aquilo que nos impulsiona, aquilo que fomenta o nosso atuar aqui na Terra? Roberto Carlos, meus amigos, nesta letra, nesta melodia, ele diz que o ser humano, ele faz quase tudo por necessidade. São raros aqueles, é verdade, que aqui na Terra desfrutam do supérfluo. A maioria enfrenta, faz tudo porque necessita fazer. Muitos, e a maioria aqui no planeta Terra, não sabe ao certo por que aqui nós estamos. Porque, em verdade, aqui no planeta Terra não se impulsiona a pesquisa do espiritual, do transcendente. Quase sempre o que se motiva é o valor da matéria, da transitoriedade. A maioria aqui na Terra vive sem saber o motivo pelo qual nós aqui estamos. E mesmo assim, Roberto Carlos diz, mesmo fazendo quase que tudo por necessidade, sem saber o motivo por que aqui nós estamos, mesmo assim nós vamos seguindo em frente, vencendo obstáculos todos os dias, em busca de pão e de alguma alegria. Vivemos em busca da felicidade. De minha parte, penso que essa melodia, essa letra, muito bela, propícia e oportuna por aquele período. Certamente, Roberto Carlos percebeu essa dramatização, imputando ao homem a atividade do ser humano aqui na Terra como se fosse sempre desprezível, como se nós sempre agíssemos de forma ilícita, imprudente, sem valorizar aquilo que nós fazemos aqui na Terra de bom. Da mesma forma, nós, diante de nós mesmos, nós estamos aqui vivendo no planeta Terra e por mais que às vezes atuemos de forma equivocada, nós não podemos esquecer aquilo que nós fazemos de bom. E de forma bem clara, como diz Roberto Carlos, nós não podemos ser julgados pela minoria. Porque existem, é verdade, muitas pessoas que querem fazer o mal, que têm prazer em fazer o mal. Nós sabemos que tem muitas pessoas que chegam ao poder para vampirizar. Nós sabemos que existem muitas pessoas que só querem tirar proveito, mas nós não podemos esquecer que se trata de uma minoria. Como disse Roberto Carlos, nós não podemos ser julgados pela minoria porque nós somos do bem, e o bem é a maioria. Eu estou me referindo à grande parte da população mundial, pessoas que levantam cedo, enfrentando embaraços, desafios, transtornos na via pública e todo dia, em grande parte, levantando em busca do melhor. E do ponto de vista científico, como disse Roberto Carlos, nós sempre estamos em busca de uma solução. Ele diz nessa letra, nós desejamos voar, nós inventamos o avião, o telefone, o rádio, a luz elétrica, a televisão, o computador, os progressos na engenharia genética, maravilhas da ciência prolongando a vida. Por que nós não destacamos isso? Da mesma forma, no nosso dia a dia, quando nós nos relacionamos com o outro, porque nós somos tentados a só ver o mal, só apontar os defeitos. Por que nós não tomamos a iniciativa de procurar aquilo que é verdadeiro, a nossa essência? Conhecer a verdade de cada um. Mergulharmos na vida do outro, procurando descobrir atenuantes, qualidades e não agravantes, buscando virtudes e não defeitos, apontando aquilo que é nobre e não aquilo que é desprezível. Nós estamos aqui na Terra procurando usar os nossos potenciais, e até mesmo aquele que é mal intencionado, na verdade, ele não escolheu bem o seu caminho. Quantas e quantas ajudas, trabalhos voluntários estão acontecendo agora? E ele diz bem claro, o conforto que nós vivemos hoje, o telefone, o rádio, a luz elétrica, a televisão, o computador, progressos até mesmo na engenharia genética, maravilhas,
da ciência prolongando a vida. Na época de Jesus Cristo, qual era a expectativa de vida das pessoas? E hoje? Eu estou compartilhando isso com vocês, principalmente para que nós que levamos uma palavra de estímulo, que nós procuremos não cair nessas mentiras, nessas armadilhas. É fato. Nós enfrentamos dificuldades, nem sempre nós respeitamos a natureza. É verdade. Nós precisamos educar para que nós possamos respeitar o meio ambiente. Mas saibamos que o homem não é tão importante assim para colocar em perigo o planeta Terra. Na verdade, se usa, a meu ver, todo esse conhecimento, esse noticiário, para nos manipular, para atingir fins escusos, para colocar limites nas negociações entre os estados, para assim prolongar a vampirização. E se nós, de fato, abraçamos os preceitos cristãos, ou pelo menos estamos em busca do bem, se nós procuramos, como disse Roberto Carlos, apoio nas religiões, se nós procuramos verdades em suposições, seja na filosofia, no trabalho científico, nós, seja católico, judeu, espírita, ateu, nós precisamos perceber que nós somos maravilhosos. Afinal, nós somos filhos de Deus. Muito embora o ateu, que precisa ter muita fé para ser e continuar ateu, por mais que ele teime, por mais que ele negue a existência de Deus, isso não infirma uma verdade inexorável de que ele também é filho de Deus. Então nós precisamos, no atuar no dia a dia, destacar aquilo que é nobre no outro, consolar nas religiões, e não ficar destacando defeitos, falhas, pecados. Destacar os desafios que o homem enfrenta, os perigos, e mesmo assim ele continua vivendo. Pensemos nisso e descobramos em nós também o potencial. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos vencer pela visão negativa que nós temos de nós mesmos. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós herdamos inúmeros, infinitos recursos do nosso Pai. Estamos enfrentando dificuldades? Sim. Estamos longe de entrar em contato íntimo com a verdade? Bem, mas é através do processo, é através do trabalho, desse desafio de entrar em contato com a realidade, entrar em contato de forma mais íntima, em busca da verdade. E, humildemente, enfrentando os perigos, os desafios, desenvolvendo em nós, em todos nós, a capacidade que todos nós temos. Pensemos nisso mais uma vez, eu repito, pensemos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, elas possam nos beneficiar a todos. Um abraço, até breve.